Vou dar aqui algumas dicas. E é o seguinte. Quem faz o método Carvalho WhatsApp precisa seguir um script. Outra coisa, outro erro muito comum para quem começa no Carvalho WhatsApp é ficar variando demais o atendimento, achando... Pessoal, se você não tem os números, é que nem a campanha lá que eu mostrei. Quando você toma decisões sem ter números, isso se chama jogo de loteria, certo? É jogo de loteria, jogo de azar. Então, você não tem controle nenhum sobre os resultados. Pode vir venda, pode não vir, você não sabe. Você não sabe o que você precisa melhorar. Se você não tem os números, isso é loteria. O atendimento é a mesma coisa. Você precisa seguir um script. Você precisa seguir um script. Eu coloquei ali um modelo de script para vocês se basearem, para vocês começarem. Mas é claro que você pode se adaptar, como o nosso amigo aqui fez. E não tem nada de errado nisso. Mas você precisa seguir um padrão de script. Por exemplo, vamos supor, no dia 1, segunda-feira. Segunda-feira, você seguiu um script, e de repente, o script 1, certo? Script 1. Quantas pessoas você conversou naquele dia? 10 pessoas. Quantas pessoas compraram? Então, pessoas, compras. Quantas pessoas compraram? 2 pessoas. Logo, a porcentagem de conversão foi quanto? 20%, correto? E aí você pensa o seguinte, cara, eu posso melhorar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse script e vou alterar um item. E aí, na terça-feira, você vai usar o script 2. No dia 2, foram 15 pessoas, certo? E, de repente, você fez 5 vendas. 5 vendas. Logo, a porcentagem aqui foi quantas? 15 dividido por 5, quanto que dá, gente? Eu vou precisar ter calculadora. 5 dividido por 15, na verdade, deu 30%. 33, né, por cento, certo? 33%. O que você descobriu? O que você acabou de descobrir? Você acabou de descobrir que o script 2, a alteração que você fez, ela deu mais resultados que o script 1, porque a porcentagem aqui foi maior. Certo? Na quarta-feira, imagina o seguinte, na quarta-feira, você ficou tão animado que você vai fazendo, eu vou fazer mais uma alteração, vou usar agora um script 3, quero fazer mais um teste. Script 3. E aí você animou, colocou grana ali, foi 50 pessoas, certo? E você fez ali 10 vendas. 10 vendas. E aí qual é a conclusão que você chega? Cara, eu fiz 10 vendas, nunca tinha feito 10 vendas. Eu acho que esse script 3 aqui é o melhor. Opa, peraí. Quanto que é 10 de 50? 10 de 50 é quanto? Dá quantos por cento, gente? 10 de 50? Ó, 10 dividido por 50 dá 20%. Então, na verdade, esse script 3 aqui, ele não foi melhor que o script 2. Você até fez um volume maior de vendas, mas a porcentagem de conversão aqui foi menor. Se você tivesse usado o script 2 aqui, por exemplo, você teria provavelmente feito aqui próximo à casa dos 33%. Você poderia ter feito aqui 15 vendas, talvez, se tivesse usado o script 2. Mas como é que você vai descobrir qual que é o script 1 e o script 2? Planilhando seus resultados. Guardem essa frase. Quem tem os números, tem o poder. Se você não planilhar os seus números, você não sabe onde melhorar. Então, apesar de você ter testado vários scripts aqui, você só sabe qual script é melhor se você colocar os dados aqui de número de pessoas que chegaram no seu WhatsApp,
o número de compras que teve naquele dia, e aí você faz a taxa de conversão. Ou seja, 2% de 10, aliás, duas compras de 10 são quantos por cento? 20. 5 de 15 é quantos por cento? E aí você descobre que nessa semana o script 2 é melhor. E aí você pode trabalhar em cima desse script 2. Então, a melhor maneira de você descobrir qual é o melhor script é fazendo testes. Respondendo a pergunta aí do nosso amigo. Você precisa testar. Você fez um ajuste no script e percebeu que ele melhorou. Mas como você sabe que melhorou? Você tem que planilhar para saber. Você só sabe se o seu script foi bom se você tem esses números aqui. Você precisa desses 3 números. Número de pessoas que conversaram com você, número de compradores, e aí você faz a taxa de conversão. Você divide aqui, né? Você divide aqui o 2 por 10 e você tem a taxa de conversão. Porque pode ser que você usou um script e nesse dia, talvez, porque a campanha estava mais barata, os leads mais baratos, você conseguiu mais leads e, consequentemente, um maior número de vendas. Mas a taxa de conversão não foi tão boa. A taxa de conversão aqui foi menor do que naquele dia que você teve 15 leads. Então, você só vai descobrir se você tiver os números. Porque quando você não tem os números, você vai pelo achismo. Por exemplo, se eu não tivesse esses números aqui, ó, o que eu ia achar? Eu ia achar que o script 3 é o melhor, porque ele me deu mais vendas. Ele deu 10 vendas. Na segunda eu tive só 2 vendas. Na terça eu tive 5 e na terça eu tive 10. Mas espera aí. O script que deu maior taxa de conversão foi o script 2. Se eu tivesse usado o script 2 aqui na quarta, eu teria feito, em vez de 10 vendas, eu teria feito 15 vendas, por exemplo, ou mais. Então, vocês precisam planilhar os números e saber identificar os números que vocês precisam ter, certo? É o mesmo esquema lá do Facebook, né? O pessoal fala assim, você precisa saber o CPM, você precisa saber o seu CPC, o seu CPC precisa, você tem que saber o seu CPC. Não é isso, não é o número que você precisa saber. Então, nesse caso aqui, o script é a mesma coisa. Quanto mais vocês planilharem seus números, quando você tiver os números certos, você sabe o que você precisa melhorar. Beleza? Então, o que você precisa fazer? Você precisa continuar testando. Você precisa seguir um script nesse dia. Na segunda-feira, você segue um script, arrisca religiosamente, não muda ele, entendeu? Não muda. Usa um script só. E aí você vai fazer os números. Quantas pessoas conversaram com você, quantas compras vieram, e aí você faz a taxa de conversão. E aí você pensa, aí você vai usar um script diferente na terça-feira. Mesma coisa. Você vai pegar os números de pessoas, números de compra e faz a taxa de conversão. E assim por diante. E aí, com base naquele script que se saiu melhor, você pode fazer ali pequenos ajustes que você acha que poderiam melhorar. Só que, mais uma vez, metrifica. Usa um script só naquele dia e faz esse cálculo.